Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, após alguns dias ausentes aqui dos vídeos, né? Tava tentando resolver as questões atinentes aí ao programa de rádio, né, do Esporte em Destaque, ver como é que vai ficar o futuro do programa. A gente está trabalhando para que ele volte, por isso me ausentei um pouquinho aí dos vídeos aqui do canal, mas estamos de volta, vamos manter o ritmo. Até porque tem o jogo com o Vasco neste sábado, semana que vem tem o jogo com o Palmeiras no meio de semana e vamos nessa. Tem muitos assuntos para tratar neste vídeo de hoje, além da partida lá no Rio de Janeiro, em São Januário, neste sábado às 5 da tarde, também as coletivas desta semana, tudo que foi dito aí, Jean Mota, Vitor Ferraz, Paulo Autuori, muitos assuntos interessantes para abordarmos. Eu acho que esse vídeo vai ser longo, viu, produtor? Se prepare. Mas antes vamos aos nossos recados, ao Chopp do Gonzaga com a gente, nosso patrocinador, Avenida Ana Costa 512, ali pertinho da Praça da Independência, com aquele almoço executivo de segunda a sexta-feira a partir de R$ 24,90 do meio-dia às 4 da tarde, e o delivery no 13 3286 1828, 3286 1828, tradição e qualidade no Chopp do Gonzaga, que tem também pratos especiais aos finais de semana e o happy hour. Conosco também Garbo Moda Masculina em Santos, no Praia Mar Shopping, no piso térreo, telefone 13 3227 0812. Um abraço para o Pedro da Garbo e para toda a rapaziada lá que trabalha no Praia Mar Shopping, na loja da Garbo. Com a gente também Endocentro Santos, o Dr. Nelson Marfim, um grande abraço a ele. Endocentro Santos ali na Ana Costa, procure nas redes sociais, também procure o site da Endocentro. Você que precisa fazer endoscopia, exames dos mais diversos, tem até exames laboratoriais lá agora, tratamento especial, qualidade total no trabalho da Endocentro Santos, tá certo? E com a gente também, Velha Guarda Barbershop, Rua Goitacazes 24, no Gonzaga. Você marca o corte de cabelo, ou então pede para cortar em casa no 13 98209 5390. E Isatec Informática, Senador Feijó 686, sala 1820 no Blue Office, isatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Falei aqui dos nossos patrocinadores, sem esquecer de Pé de Brigadeiro Presente. O Dia das Crianças está chegando, você pode pedir aquele cento, né, do brigadeiro ou de outros doces. Procura lá no Facebook Pé de Brigadeiro Presentes. Muito bem. Eu vou falar do time, produtor, mas no final me lembra, porque eu estava lendo agora há pouco o Lucas Mussetti postando a lista dos relacionados. Meu amigo Lucas Mussetti, um jovem talentoso, faz um trabalho muito bom na Gazeta Esportiva, e ele já soltou a lista dos relacionados sem o Derlis e sem o Sanches, ou seja, teremos um time diferente, inclusive com o Jobson relacionado, e o Thailson também relacionado, que treinou entre os titulares. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas como eu citei também há instantes, queria dar uma geral nas coletivas da semana. A do Jean Mota, eu vou apenas dizer que ele reclamou, né? Os senhores viram que ele não vai jogar melhor sendo xingado, e muitos treinadores demoraram para entender isso, que algumas pessoas funcionam na base do berro e outras funcionam na base do apoio. O próprio Vitor Ferraz falou sobre isso. Prefiro que outros companheiros sejam poupados e que me xinguem, porque eu aguento melhor a pressão do torcedor. Claro, o torcedor do Santos precisa ter um pouco de paciência com os jogadores, sempre, evidentemente, principalmente quando a bola está rolando, né? Você criticar o cara depois do jogo, antes do jogo, né? Se ele tiver uma atuação ruim, é um negócio. O cara está no campo, pegou na bola, está lá empenhado em fazer o papel dele. Aí a torcida fica cornetando, pegando no pé do cara. Eu, por exemplo, quando vou no estádio, eu xingo mais o juiz, de preferência, né? Aí as atitudes, como no Santos e Grêmio, que eu fiquei bem bravo com a arbitragem. Agora, jogador, mesmo a gente dá uma resmungada assim, né, produtor, no canto, assim, pô, o fulano errou isso, aquilo, vai levantar, ficar gritando contra o cara, cada vez que o cara pega na bola, isso não é produtivo para o time. Então, o torcedor que fica perseguindo o cara dentro do campo, ele não ajuda o time. Então, nesse aspecto, eu acho que o Jean Mota, apesar de não estar jogando nada, ele tem razão. E aí a gente volta um pouquinho para a coletiva do Paulo Autuori, que está trabalhando no planejamento para 2020, disse que tem uma boa conversa com o Sampaoli para o planejamento do ano que vem, e que já deixou claro, e é bom que os senhores já entendam agora, que o Santos não vai ter dinheiro para fazer contratações
mirabolantes em 2020. Dinheiro que esse ano foi mal empregado. Vejam o caso do Cueva, né, que é um problemaço que o Santos vai ter nos padrões do Leandro Damião, se não conseguir passar esse cara para frente, né? Já podia ter passado. Muita fé no futebol do Cueva, principalmente do presidente do Santos, né? Se chegou proposta para ele, tinha que, né, negociar. Mas enfim, o dinheiro foi mal empregado esse ano? Poderia dizer que sim. O ano que vem vai ter menos. Então é o ano que vai precisar do trabalho do Paulo Autuori, de observação do próprio Sampaoli e desses caras que atuam no departamento de futebol. Começar a prospectar jogadores, porque na história do Santos, eu disse aqui outro dia que a base, hoje não tem um cara que você possa, né, um ou dois ou três caras que possam fazer a diferença. Na ideia do Sampaoli, esses meninos têm que ser preparados para depois serem colocados para jogar, apesar do Thailson e do Caio Jorge na lista de relacionados para a partida do Vasco. A história diz que em 2002 e 2010 principalmente, o Santos tinha meninos da base talentosos e jogadores que o Santos prospectou no mercado. O Elano e o Renato foram prospectados no mercado. O Alex, o zagueiro, que até teve com o pessoal do Só Santos esses dias, né? Ele estava treinando com o Sub-20 e ia ser dispensado, e o Leão que viu e mandou segurar. Ele era do Juventus, né? Então, às vezes o trabalho do treinador é ver até aquele atleta, até por isso eu acho muito interessante a ideia de se retomar o time de aspirantes, ou Sub-21, ou Sub-23, enfim, para que você faça esse trabalho de transição. Pegue alguns jogadores, observe ali também, para dar tempo do cara maturar. O Paulo Autuori falou, a gente está mal acostumado, porque a legislação do futebol brasileiro coloca uma faca no pescoço dos clubes, que você é obrigado a assinar o primeiro contrato profissional com o moleque com 16 anos. E você tem que pôr para jogar, como aconteceu com o Gabigol e outros. Porque com 21 anos ele está vazando. Entendeu? O cara fica 5 anos no clube comendo e dormindo e ganhando. Se ele não virar, ele ficou 5 anos sob contrato. E aí o clube tem que ficar emprestando e tal, vendo se alguém paga metade do salário. E depois ele vai embora, né? Com o contrato na mão, como aconteceu recentemente aí com alguns atletas. E o Santos não... Então tem que pôr para jogar logo. Não pode esperar o cara maturar. Né? Eu sei que é difícil, porque tem que passar pelo entendimento de familiares, agentes de jogadores, mas é preciso que se modifique esse processo. E o trabalho do Autuori, inclusive, é conversar com empresários e pais nesse sentido, para que não haja essa ansiedade, essa sofreguidão, para que o cara com 21 anos seja, com 16, 17 anos, seja titular absoluto, porque não tem um Robinho surgindo a cada dia, não tem um Neymar surgindo a cada dia. Então o cara um pouco mais maduro, com 19, 20 anos, vai ser melhor do que ele é com 16, 17. Então eu gostei muito disso que o Autuori falou. E vai passar essa mudança de mentalidade e de política por um médio prazo agora, para o ano que vem, e a longo prazo, para que a gente tenha uma reestruturação não só desse time aspirantes, mas do Sub-20, de outras categorias, para que o Santos possa produzir jogadores, porque ele não tem dinheiro para comprar. Essa é a grande realidade. Mas produzir bem, e não jogar a molecada no fogo, né? De qualquer jeito, com o risco de você literalmente queimar esses atletas. Falo com a consciência tranquila, porque sempre defendi as categorias de base, mas o uso inteligente das categorias de base. Não achar que eu vou colocar qualquer moleque para jogar lá e que ele vai resolver a vida do time. Se o Sampaoli neste momento está confiando até numa possível titularidade, porque o Mussetti escreveu isso, do Thailson, eu acho maravilhoso. Tomara que aconteça, se ele tiver confiança e se o menino estiver dando provas nos treinos que pode fazer esse trabalho. E o Caio Jorge também, que está relacionado. Enfim, gostei da coletiva do Paulo Autuori, ele falou que é verdade e disse que o Sampaoli precisa ser convencido pelo projeto e pelas verdades para seguir o trabalho dele no Santos. Teve um papo rolando aí de Monterrey, né? É muito blá blá blá, muita especulação também, né? Tudo bem, pode ser que o Monterrey até venha com um caminhão de dinheiro aí, mas, sinceramente, né, eu acho que não é o caso da gente se preocupar com isso, pelo menos eu acredito por enquanto. E finalizando a coletiva do Vitor Ferraz. O Vitor Ferraz que, pelo menos, é sincero. E ele, pelo menos, é um cara que me parece, até que me provem o contrário,
e até pelas informações que a gente tem das pessoas que trabalham dentro do Santos, que é um sujeito muito correto, que é um sujeito muito decente. Eu tive a oportunidade, quando eu trabalhava na CBN, de fazer um programa no estúdio com ele, e foi uma participação muito interessante. Aliás, eu me lembro de ter visto o Vitor Ferraz jogando com o Curitiba, lembro, produtor? A gente estava no jogo, ele marcou o Neymar muito bem, e naquela oportunidade ele surgia como um dos melhores laterais direitos do futebol brasileiro. Hoje, se ele não está desempenhando a função que agrada ao torcedor, ele até na coletiva falou, prefiro jogar na linha de 4, porque a minha participação ofensiva é maior. Quando eu jogo na linha de 3, eu jogo mais por dentro e eu tenho que participar no chamado jogo apoiado. Então ele diz que os números individuais dele caem um pouco quando ele joga com 3 zagueiros, porque ele atua menos como atacante e mais como meia. De lateral ele desce mais. E ele falou que não tem movimento para derrubar o Sampaoli. Aliás, defendeu o trabalho do treinador, disse que não vê essa coisa premeditada. É óbvio que alguma insatisfação sempre tem. Por exemplo, o Vanderlei, que é o cara que poderia mais reclamar sobre o assunto, você nunca viu falar nada. Mas não é menos verdade que o Jean Mota falou publicamente sobre a questão dele jogar ou não, né? Como o Caio Jorge postou no Instagram, no Twitter, sei lá onde, um detalhe de insatisfação, como o Sanches reclamou uma vez da posição em que ele joga. Então assim, não é que não tenha, imagino que tenha jogador insatisfeito, né? Eu só estou colocando isso porque ele citou páginas de Instagram. Ainda bem que ele não falou de canal no YouTube, porque senão até convidaria-o para que a gente falasse sobre o tema. Não aqui nesse estúdio, né? Porque aqui não tem condição. O estúdio nosso aqui é mais humilde. Mas enfim, eu quero acreditar no caráter, e acredito no caráter do Vitor Ferraz, o que não quer dizer que eu concorde com o futebol que ele tem apresentado, porque eu acho que não tem sido dos melhores, por N motivos, e de outros jogadores. Acho que o grande problema do Santos hoje é falta de qualidade técnica, né? Especialmente do ataque, da linha de meio de campo para frente. Um meia que faça gols, muitos gols, né? Que seja um goleador, um centroavante que seja, não que o Sacha esteja mal, mas o Sacha tem funções táticas que ele cumpre, e o Santos não tem aquele cara fazedor de gols. Pontas que façam mais gols, como o Marinho fez o Derlis faz de vez em quando, o Soteldo acho que fez 4 no Campeonato Brasileiro. O cara joga bem, desempenha bem, mas não faz gol. Então a gente tem essa dificuldade, a questão é técnica. E essa história toda de derrubar o Sampaoli, na verdade, só surgiu porque teve gente ligada ao presidente que falou sobre isso abertamente, de perder vestiário. Eu já falei aqui, né? Não estou transferindo a responsabilidade para o Antônio Carlos Teixeira, né? Eu já citei, eu vou citar de novo, porque não tem absolutamente problema nenhum. Porque ele está lá em Brasília. Alguém passou essa informação para ele daqui, né? Se é verdade ou não o que chegou para esse nosso companheiro jornalista é uma outra história. E a gente precisa filtrar também o que sai daqui. Porque tem muita gente que trabalha contra, né? E aí o Vitor Ferraz citou páginas de Instagram. E o meu amigo Fulvio Feola, que trabalhou no Santos até bem recentemente, falou que tem gente no clube que não deve ter gostado nem um pouco de um jogador como o Vitor Ferraz ter falado aberto publicamente o seu apoio ao trabalho do treinador. Então a gente está numa época, agora, faltando um ano, um pouco mais de um ano para a eleição no Santos, vai começar a aparecer um monte de coisa esquisita. Então assim, eu quero crer que realmente não houve e não há nenhum movimento contra o treinador. Eu costumo acreditar nas pessoas até que me provem o contrário. Acho que também não é motivo para jogador ficar de bico se ele não está jogando, se ele está jogando menos, se ele está desmotivado. Eu digo, com o salário que esses caras ganham, não dá para ficar desmotivado. A não ser que seja um nível de desmotivação inconsciente, daquele que o cara pensa assim, pô, já fiz tudo que eu tinha que fazer nesse clube e preciso procurar novos ares. E que isso seja identificado. Se o cara não está conseguindo entregar, porque ele não tem mais motivação para jogar no Santos, inconsciente, alguém precisa perceber isso e fazer com que o cara siga a vida dele e o Santos reformular o seu time de futebol, pensando para o ano que vem. Então assim, eu acho que é a hora da bandeira branca, da paz, né? Aliás, eu já vou falar do time de branco e de preto daqui a pouco. Uma bandeira branca, da torcida ter paciência com o elenco, do elenco ter paciência com a torcida, porque a torcida ela reverbera o sentimento, e nós da imprensa darmos este voto de confiança ao elenco do Santos. Se os caras
são da geração 2015, 2016, são perdedores, isso é outra história, né? E o próprio Autuori falou, o jogador hoje ele tem que ter uma mentalidade diferente. E tem que ser, os jogadores que têm que ser contratados têm que vir com uma mentalidade diferente. No aspecto de querer vestir a camisa do Santos, de ser campeão e de ser inteligente para jogar taticamente. São vários aspectos. Então, assim, gostei do que eu ouvi esta semana nas coletivas. Espero que isso se traduza em algo positivo dentro do campo e que o Santos busque uma vitória importante, que vai ser difícil contra o Vasco. O Vanderlei Luxemburgo, que eu tenho várias críticas, faz um bom trabalho no Vasco. O Vasco ganhou do Atlético Mineiro no meio de semana, vai vir empolgado. Tem um jogador de base que é o Thales, como é que é o nome dele, produtor? Thales Magno. Thales Magno, que é um moleque que está surgindo muito bem. Enfim, o Santos tem que ficar esperto nesse jogo contra o Vasco, porque depois tem o clássico contra o Palmeiras, e aí o nível técnico vai subir, entre a rivalidade em campo, enfim, tudo isso vai acontecer. Então, meus caros, é isso. A respeito de Santos e Vasco, a respeito das coletivas durante a semana. E para fechar, quanto tempo a gente tem, produtor? 16. 16 minutos. Só para fechar, eu queria recomendar fortemente aos senhores que assistam a produção da Santos TV, independentemente das idiotices que alguns dizem. Eu li umas coisas assim, não, mas o Santos também é time de japonês, o Santos também é time de português, o Santos também é time dos índios, eu não sei o que lá. Gente, pelo amor de Deus, o Santos teve o Kazu, que fez 2 gols no Santos, um contra o Guarani e um contra o Palmeiras. O Santos teve o Maezono Sugawara, teve o Paulinho Kobayashi, teve o Maezono, que fez um gol contra a Portuguesa. Tá, qual é a grande ligação histórica do Santos, já que a gente vai falar de etnia? Não é com os negros? Os negros não foram as principais figuras da história do Santos? Pelé, Edu, Coutinho, Robinho, Neymar e tantos outros. O Rodrigo agora mais recentemente, apesar de não ter conquistado o título, mas deixou muito dinheiro para o clube, né? Quem é que sofre mais com o racismo no mundo? Aqui no Brasil, principalmente, apesar de que tem uns que falam que não tem, né? São os negros ou são os japoneses? Né? Uma questão meio idiota, né? Teve gente aí tentando fazer, idiota que eu digo assim, fazer relação política com a história. Olha a que ponto a gente chega, pelo amor de Deus. E as pessoas não entendem por que as coisas não andam neste país. Porque o nível de idiotia é tão grande que a gente questiona um trabalho belíssimo, a gente não, uma meia dúzia de incautos, questiona um trabalho belíssimo feito pela Santos TV, espetacular, em 4 episódios. O último é de tirar a lágrima do torcedor. Você vê, Maria Dias, eu acho, se eu não estiver equivocado, a menina da base, do feminino, o próprio Thailson, o Edu, indo lá num campo na Praia Grande, entregando a camisa nova do Santos para a molecadinha lá do campo na Vila Mirim. O discurso, porque aquilo é um discurso, a mensagem do Mano Brown no último episódio, sabe, é um negócio maravilhoso. Uma produção espetacular. Foi como alguém falou, não sei onde, só não é melhor porque podia ter sido maior, né? Isso aí fica até uma dica para o futuro, continuar nessa pegada, insistir, porque a Santos TV já há anos produz um conteúdo muito bom. Eu acho que aqui merece os aplausos publicamente pelo que fez, porque o Santos é o time do branco e é o time do preto. Está nas suas cores, está na sua camisa. E também é o time de todas as etnias, de todas as raças, de pessoas do mundo inteiro que nem brasileiras são. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é a mensagem forte que tem que se passar ainda contra o racismo no Brasil. E o Santos paga a sua cota de participação nesse papel, nessa discussão de uma forma muito séria e muito bem feita. Então, parabéns a todos. Se você não assistiu, assista lá na Santos TV, que a mensagem do Santos contra o racismo seja sempre essa, sempre forte, e quem pensar diferente que nem passe perto do clube, né? Um time que teve na sua história jogadores negros tão maravilhosos, qualquer um que pense ou que fale mal de alguma pessoa que passou pelo Santos ou da raça destas pessoas, por favor, se retire e nunca mais volte à Vila Belmiro, tá certo? Era isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui, vou encerrando este nosso vídeo, desejando paz a todos, né? Paz. Num momento tão difícil do nosso mundo,
né? O Santos que parou a guerra, né? O Santos parou a guerra, apesar de alguns neo-historiadores agora virem com esse papo furado que não foi bem assim. Tá bom, tem um monte de idiota aí no Brasil que está querendo reescrever a história de acordo com seus próprios interesses. Tem uns aí que dizem que o Santos não parou a guerra, tá bom. Então o Santos que parou a guerra, que ele tem a paz contra o Vasco, que também é um time que tem uma mensagem muito bacana a respeito da luta contra o racismo, é bom que se diga, que o Santos tenha paz na sua torcida, no seu elenco, com a sua comissão técnica, com seus dirigentes, para que ele possa arrumar nessa reta agora do Campeonato Brasileiro de uma forma mais positiva, emendando uma sequência de bons resultados e pensando já no ano que vem, que é muito importante. Tá certo, meus caros? Vou ficando por aqui. Neste sábado, assim que terminar Santos e Vasco, a gente volta com mais um vídeo falando do que foi o jogo, tá certo? Torcendo por um bom resultado. Peço a todos que não são inscritos no canal, por gentileza, se inscreva, né? Você recebe lá as notificações, ativando o sininho também. Na nossa comunidade a gente posta muita coisa dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores, tem enquete, tem foto, tem detalhes engraçados e diferentes que a gente não põe aqui no canal, mas coloca lá na comunidade, você é notificado e participa com a gente aqui também, tá certo? Muito obrigado pela audiência de todos, nós vamos ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.